ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu não vou pregar todo o texto hoje, mas eu quero partilhar algumas ideias dele com você. Quando eu era criança, os meus pais não eram cristãos, mas eu tinha 2 anciãos que tinham uma influência sobre a minha vida. Um era o senhor Horácio, um senhor da igreja presbiteriana, que era aparentado do meu pai, e o senhor Antônio Miguel, que era um padrinho meu, também cearense, uma pessoa de uma perspectiva religiosa, mas não evangélico, vamos dizer assim. E eles tinham um cuidado comigo, eles tinham um carinho especial comigo. Um porque era meu parente, outro porque era meu padrinho. E eles sempre me chamavam para poder orientar. E cada um tinha uma perspectiva, porque cada um fazia a partir da perspectiva espiritual que tinham. Então cada um olhava para mim dentro de um ponto de referência. Esse texto, ele apresenta um fato corriqueiro. Não é um fato que em si esteja preocupado em ensinar alguma coisa que não demonstrar o grande poder de Jesus sobre toda a natureza. Jesus tinha o poder sobre a vida, Jesus tinha o poder sobre a natureza, e ele estava aqui naquele momento de demonstrar para aqueles que seriam seus discípulos quem era ele em seu poder e em sua autoridade. Mas eu creio que nós podemos aplicar para nós, dentro dessa ideia do tema do ano, algumas coisas que nós estamos chamando aqui de realidades e decisões da vida. A gente passa por algumas realidades e nós precisamos estar preparados para elas, todos nós. E quando a gente passa por essas realidades, a gente precisa pensá-las em relação a Deus. Tudo o que acontece na minha vida, eu preciso parar e pensar isso em relação a Deus. A primeira realidade é que a vida nos impõe frustrações e decepções. A gente tem que aprender a conviver com isso. Algumas pessoas, elas sofrem demais da conta, porque passaram por uma frustração. A frustração é aquilo que eu investi, e eu tinha certeza que aquele era um grande investimento, mas depois eu vi que não era, e me frustrei. A decepção é mais do que isso, porque decepção eu investi, eu acreditei, eu tinha certeza e de repente me decepcionei. Todo mundo passa por isso. Você já passou? Eu também já. Devo passar outras vezes? Você também. Algumas das minhas decepções foi com alguns de vocês, inclusive.
Algumas decepções de vocês que estão aqui há mais tempo foi comigo também. Porque a gente vive aqui na terra, e aqui na terra a gente está sujeito a todo tipo de decepção, a todo tipo de frustração. Algumas frustrações, decepções nossas são com os nossos filhos, com os nossos pais. Enfim, nós podemos passar por tantas coisas. A Bíblia diz que aqui estava Pedro, juntamente com outros companheiros dele, inclusive sócios daquele barco. A vida deles era pescar. Ele era sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. A vida deles era pescar. Eles eram especialistas em pescar. Eles conheciam o mar, chamado mar de Tiberíades. Aquele mar que tinha mais ou menos, não era bem um mar, era um lago muito grande, cerca de 20 quilômetros de extensão, 12 quilômetros de largura. Aquele era o lugar deles pescarem. Eles eram especialistas naquilo, era a profissão deles. Aquele era o lugar que eles tinham para pescar. Daquele lugar se dava muito peixe, era o peixe que girava inclusive a economia de uma região, por causa do peixe que se tinha naquele lugar. O momento era propício, porque eles estavam pescando à noite era o tempo da pescaria deles, não tinha outro momento melhor para eles poderem pescar. Eles tinham o material adequado, que eram as redes que eles deviam pescar. Então eles estavam as pessoas certas, no lugar certo, no tempo certo, com tudo certo, com o material certo, tinha que dar certo. E eles passaram a noite toda, ele diz que eles passaram a noite toda, mas não apanharam nenhum peixe. Se nós pensarmos que pescar e não pegar algum peixe é uma decepção, é uma decepção. Só que na vida deles era mais do que isso, porque eles não foram passear, aqueles era o ganha-pão deles, aquele era o trabalho deles, era trabalhar uma noite inteira e não produzir nada. Aquela era a especialidade deles. Eles viviam daquilo. Então, não pescar um peixe ali era muito frustrante, era muito decepcionante. Eu fico pensando Moisés, porque Deus chamou Moisés lá no Egito, lá no deserto, falou para eles que era para ir lá no Egito, trazer aquele povo para a terra que eu vou levar vocês, e ele foi, dirigiu aquele povo durante 40 anos, e ele ia entrar na terra. Quando chegou lá no Monte Nebo, Deus diz assim: você não vai entrar, você vai morrer antes. Não sei, a Bíblia não fala, mas eu imagino que o Moisés talvez tenha ficado um pouco frustrado. Talvez não era aquilo que ele esperava, talvez não era aquilo que ele queria. Fico lembrando de Jó, coitado. Jó, que viveu a sua vida tão dedicada ao Senhor, tão consagrado ao Senhor. Ele era o homem mais justo de todo o Oriente, era um homem santo, que prestava sacrifício pelos seus pecados, pelos pecados dos seus filhos. Agora ele tem a morte dos filhos, a perda dos seus bens, a perda da sua saúde, e a mulher ainda aperreando para que ele pudesse abandonar o seu Deus. Talvez tenha sido um tempo de frustração, de decepção para o Jó. O Paulo, orando ao Senhor, o grande apóstolo Paulo, dedicado na obra, fazendo tanto, orando ao Senhor, pedindo para Deus tirar o espinho da carne, Deus não tirou. Ele ora de novo, Deus não tirou. Ele ora de novo, Deus não tirou. E ele, frustrado com aquela situação, ouve a palavra de Deus dizendo: a minha graça te basta. Ou seja, você aprenda a conviver com esse bendito desse espinho, porque eu não vou tirar o espinho. Então, irmãos, é possível que a gente experimente na vida as nossas frustrações, as nossas decepções. Talvez esse seja um tempo da tua vida que você diga assim: caramba, isso é comigo. Hoje o pastor resolveu falar para mim, porque eu estou decepcionado com o meu trabalho, porque eu estou decepcionado com o meu casamento, porque eu estou decepcionado com o meu pastor, porque eu estou decepcionado com o meu cônjuge, porque eu estou decepcionado com a minha saúde, porque eu estou decepcionado com a minha cidade, porque eu estou decepcionado com o meu país. Enfim, eu posso estar passando por uma decepção muito grande, e eu preciso decidir algumas coisas da minha vida daqui para frente. Então, na vida a gente passa por decepções, na vida a gente passa por opções: ou nós ouvimos a palavra de Deus, ou nós seguimos a lógica. Muito obrigado, Miranda, muito bonita sua camisa, viu? Ou a gente opta por ouvir a palavra de Deus, ou a gente resolve tomar decisão de acordo com a lógica.
de acordo com a razão, de acordo com o que eu vou fazer agora. Bem, eu passei a noite toda pescando, Senhor. Agora de manhã eu já juntei os meus amigos aqui, nós já estamos limpando as redes, já não temos o que fazer, então agora eu vou fazer o lógico. O que é o lógico? Limpar minhas redes, juntar tudo aqui, deixar tudo arrumado e voltar para casa. Porque não deu certo o que eu sonhei, não deu certo o que eu investi, não deu certo o que eu fiz. Então o melhor que eu tenho é me conformar com a situação, voltar para casa, lavar minhas redes, deixar arrumadinho, voltar para minha casa e esperar a outra oportunidade. Quem sabe hoje à noite o tempo vai ser melhor. Quem sabe hoje à noite, se eu voltar para cá junto com meus sócios, a gente vai ter uma oportunidade de pegar peixe de novo. Quem sabe se eu fizer? Quem sabe se eu tentar? Ah, Senhor, quem sabe se eu orar de novo, o Senhor tira o espinho da minha carne? Oh Deus, faz 80 anos que eu estou construindo essa bendita dessa arca. O Senhor disse que vai vir uma chuva que vai encher a terra. Eu não consigo nem imaginar essa chuva que enche a terra. Acho que o melhor que eu tenho a fazer é parar com essa construção, porque isso não tem pé nem cabeça, isso não tem lógica. Eu não posso ir contra a lógica, porque a lógica é que num lugar que tem mar eu construo um barco grande, agora num lugar que não tem, eu vou construir um barco enorme por uma chuva que vai cair, vai encher a terra, não tem pé nem cabeça. Então 80 anos, 90 anos, 100 anos, 120 anos, o Noé fazendo aquele barco lá, né? O Noé fazendo aquele barco e as pessoas lá em volta dele dizendo para ele: rapaz, para com isso, para com isso. O certo é, ao invés de tu ficar fazendo barco, tu ir cuidar da tua vida. Mas Deus me falou. Mas Deus te falou um negócio sem pé e sem cabeça. Que história é essa que Deus falou? Não, mas o certo mesmo é eu ir fazer barco. Não, o certo não é você fazer barco. Eu fico pensando com o compadre, o irmão, o parente, o vizinho, que chega e fica falando no ouvido exatamente o contrário daquilo que Deus falou, não porque está falando uma coisa louca, é porque às vezes aquilo que Deus fala é ilógico. Às vezes Deus fala que é para a gente fazer uma coisa, eu quero fazer por aqui porque o lógico é que eu faça isso, e a palavra de Deus me diz outra coisa. A frustração tinha tomado conta do coração deles, mas ele ali encontra aquele homem que diz para eles assim: ô Pedro, deixa eu falar uma coisa, me empresta teu barco aí, vai lá para o barco, usa o barco, e fala para ele depois assim: ó, vai mais lá para dentro, lança-te ao largo e joga a rede lá. Senhor, vou falar um negócio para ti, ó. A proposta, ela não tem pé nem cabeça. Esse mar aqui, eu já passei a noite todinha pescando nele. Hoje o mar não está para peixe. Outra coisa, o Pedro não falou, né? Mas quando ele fala isso, dá a impressão de que ele está dando uma reagidinha assim: você é bom de carpintaria, de pescaria sou eu, cara. A minha profissão é pescaria, a tua é carpintaria. Talvez se você falasse para fazer um barco, ainda dava lá. Agora para pescar você não entende de peixe, porque eu pesquei a noite toda. Não é hora mais de pescar, a hora de pescar é de noite. Aí o senhor vem e me faz uma proposta ilógica. O senhor vem e faz uma proposta que não tem nada a ver. Eu não sei se você já se viu nessa situação assim, de você ter que tomar uma decisão na vida, mas sabe que a Bíblia diz outra coisa, que a lógica é fazer isso, mas a Bíblia diz que tem que ser assim. Cara, mas a Bíblia está fora de contexto, a Bíblia não tem sentido quando ela diz isso, e bate uma angústia dentro de nós, porque as opções, elas às vezes são muito claras para nós, nós já sabemos o que a Bíblia diz sobre aquilo, nós também sabemos o que a lógica diz,
Mas nós já sabemos o que a Bíblia diz. Às vezes eu não sei ainda, mas eu posso conversar com alguém, porque há sempre alguém para dizer para mim a lógica. Então eu posso conversar com alguém sobre a palavra de Deus, eu posso me interessar mais pela palavra de Deus, porque eu tenho andado distante da palavra, não tenho dado ouvidos para a palavra. Talvez seja a hora de eu parar um pouquinho para pensar, o que eu vou fazer da minha vida? Eu me decepcionei, eu me frustrei, e agora o que eu faço? O que eu vou fazer com as minhas filhas? O que eu vou fazer com a minha neta? O que eu vou fazer com as crianças da igreja? O que eu vou fazer com a igreja? O que é que eu vou pensar quando eu pensar no futuro dos meus filhos, no futuro da igreja, no futuro da minha vida? Eu vou pensar a partir do quê? O que vai me servir de referência vai ser aquilo que a lógica me diz, aquilo que todo mundo diz, aquilo que é o mais fácil, aquilo que é o mais prático, ou eu vou procurar criar os meus filhos de acordo com a palavra? Ou eu vou poder cuidar da minha família de acordo com a palavra? Ou eu vou poder pensar o meu trabalho de acordo com a palavra? Tinha um irmão aqui, tem um irmão aqui, não vou citar para... Tem um irmão aqui, que teve uma época que ele estava precisando muito de dinheiro. A família dele estava precisando de dinheiro. E aí ele tinha a oportunidade de fazer um contrato com a prefeitura, que resolveria o problema dele. Resolveria o problema dele. E é uma coisa que todo mundo faz. É uma coisa que a lógica diz que a pessoa deve fazer, porque todo mundo faz. Você vai perder a oportunidade de fazer uma coisa que todo mundo faz? Ah, mas todo mundo ganha dinheiro dessa forma. Mas se eu não fizer, o meu concorrente faz. Ah, mas se eu não fizer desse jeito, eu vou perder dinheiro. Ah, mas sabe quando está tudo muito claro pela lógica? Mas a palavra de Deus diz diferente. Eu sei que a palavra diz diferente. E a palavra de Deus está incomodando o meu coração, mas eu estou planejando a minha vida futura e eu tenho de tomar uma decisão agora. Ou eu faço de acordo com a lógica humana, ou eu faço de acordo com a palavra de Deus. Se a vida nos impõe decepções, se a vida nos dá a oportunidade de escolher entre a palavra de Deus e a palavra do homem, como diz Josué para o seu povo, dizendo assim: escolhei hoje a quem sirvais, ou vocês servem a Deus ou servem aos deuses. A palavra de Deus exige de nós uma decisão, irmãos. A gente precisa tomar decisão, a gente precisa tomar postura. Eu preciso parar para olhar para o meu filho e entender, eu tenho uma criança para educar. Ou eu vou educar essa criança com a lógica do mundo, ou eu vou educar essa criança a partir da palavra de Deus, porque em vários momentos a palavra de Deus é exatamente o contrário da lógica do mundo. Ou eu vou construir minha profissão a partir da lógica de Deus, naquilo que diz a palavra, ou eu vou ficar enrolando e fazendo de conta de uma coisa e não é outra. O Pedro, na sua especialidade de pescaria, ouvindo o carpinteiro lhe dizer, naquele instante ele entendeu que ali não era um carpinteiro comum. Naquele instante ele entendeu quem era o homem que lhe falava. E a Bíblia diz assim: Senhor, mestre, ele chama de mestre, vai chamar de Senhor lá embaixo. Mestre, nós pescamos a noite inteira. Mas, lindo isso, esse mais muda tudo. Ainda que a lógica do mundo deixe clara para mim o que deveria ser melhor, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Senhor, olha, não tem sentido, está claro para mim que não tem sentido pescar, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eu vou pegar, eu vou botar as redes tudinho de novo dentro do barco, eu vou me lançar ao largo, e eu vou jogar as redes lá, não porque é lógico, mas porque o Senhor falou.
mas porque o Senhor falou. Aí aqui tem outra lição muito importante para o nosso coração, irmãos. Porque a palavra solta, ela não é nada. Se ele encontrasse uma palavra escrita em algum lugar, lança-te ao lago e joga tuas redes, aquela palavra em si, ela não era nada. A questão não era a palavra dita, a questão era quem disse a palavra. Portanto, o nosso foco não tem de estar no conteúdo da palavra dita, mas em quem disse a palavra. O que fez com que Pedro obedecesse não era a lógica da palavra. O que fez com que Pedro obedecesse era o fato de que a palavra foi dita por Jesus. Eu preciso aprender que o que importa para mim não é a palavra que é dita, mas é quem diz a palavra. Se eu passar na rua e eu estiver de carro e alguém parar no sinal e olhar para mim e falar assim: você é um desagradável, e eu não conhecê-lo, isso não tem nenhuma importância para mim. Não conheço. Talvez se ele me pegar num dia meio azedo, eu falo para ele: desagradável é tu, né? Se ele me pegar num dia mais crente, eu vou olhar para ele e vou pensar: tadinho, está meio tantando a cabeça, nem conheço, o cara está me chamando de desagradável. Agora, se eu estiver no carro e o Júnior passar do lado e olhar para mim e falar assim: você é um desagradável, aí a coisa vai pegar. Porque a questão não é o que foi dito, a questão é quem disse. Irmãos, na hora que alguém disser para mim: tal coisa não deve ser feita, ou tal coisa deve ser feita, se essa palavra for uma palavra da pessoa, ela não tem nenhum valor para mim, ou tem, porque aí é a lógica humana. A questão é, quando disser assim: a palavra de Deus diz tal coisa, aí o bicho pega. Porque agora quem disse foi a palavra de Deus. E a força não é a palavra em si, mas é a palavra enquanto expressão do Deus que disse. Porque o valor que eu dou à palavra de Deus é o valor que eu dou ao Deus da palavra. Se eu não dou valor à palavra de Deus, é porque eu não dou valor ao Deus da palavra que disse. A palavra, ela é expressão de quem disse. Por isso, quando a Bíblia diz que Deus criou, Ele criou através da palavra. E por isso é que a Bíblia diz que quando Deus resolveu se fazer presente, foi a palavra de Deus que se encarnou, que era Jesus. O que moveu o coração de Pedro naquele instante não foi a lógica da palavra. O que moveu o coração de Pedro naquele instante foi a palavra dita por Deus. E quando a palavra é dita por Deus, ou meu coração treme, ou meu coração está distante do Senhor. Por isso a Bíblia diz assim: se hoje, ao ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Naquele dia, o Pedro experimentou, eu vou pregar no outro dia sobre isso, o Pedro experimentou um milagre maravilhoso, porque ao invés de ouvir a lógica humana, ao invés de ouvir o próprio coração, ao invés de ouvir a própria experiência, ao invés de ouvir a própria vontade, ele resolveu ouvir o Senhor. O meu padrinho, ele não tinha experiência cristã suficiente para tentar me orientar a partir da palavra. Mas o seu Horácio, semi-analfabeto, jamais a gente iria à casa dele. Ele morava sozinho há mais de 40 anos. Jamais a gente iria à casa dele para o seu Horácio não pegar a Bíblia e ensinar alguma coisa para nós. Agora em janeiro eu estava passando lá em Tangará da Serra e encontrei o Bertinho, um desses meninos que fora criado pelo seu Horácio. E o Bertinho falando o quanto que o seu Horácio influenciou a vida dele, porque a gente chegava lá, ele estava sempre com um cântico ou sempre com a palavra de Deus para nos ensinar. A vida nos impõe decepções, a vida nos impõe opções, mas a gente precisa tomar decisão. O que é a base sobre a qual você tem construído a tua vida? Qual é a base sobre a qual você tem ensinado teus filhos?
Qual é a base sobre a qual você tem sonhado? Quando você pensa no teu futuro, da tua empresa, da tua família, da tua igreja, qual é a base? A gente tem que fazer uma opção. Talvez seja tempo da gente poder parar um pouquinho e dizer assim: Senhor, eu preciso mesmo adequar a minha vida à tua palavra. Em vários momentos da minha vida eu tomei decisões segundo a minha vontade e me decepcionei. Em vários momentos eu tomei decisões segundo a vontade da minha igreja, do meu pastor, do meu pai e da minha mãe, do meu gerente de banco, do meu político predileto, e me frustrei. Mas agora, Senhor, eu quero a tua palavra. Eu quero a tua palavra. Vamos orar? Fala com o Senhor, trata com o Senhor, se essa palavra tem alguma coisa a ver com a tua vida hoje, com alguma decisão tua hoje, com alguma coisa tua hoje, e diz para Ele qual é a tua posição em relação à palavra dele. Vamos orar.